Vamos abrir a Bíblia no livro que o apóstolo Paulo mandou para a igreja que estava em Roma naquela época. Aos Romanos, Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Somente 2 versos. Glória a Deus. Irmão Josafá? Oi, Cristiano, pode falar. É Romanos, capítulo 16. Não, capítulo 1. Capítulo 1. Certo. Romanos 1, verso 16 e 17. Tá. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Irmãos, são 2 versos, mas esses 2 versos é muito forte, porque aqui nós vamos entender que nós somos justificados. Quando a Bíblia fala justificação, é a mesma coisa que salvação. Não existe salvação sem ser justificado. E a justificação é pela fé. É o que ele está dizendo aqui, ó. Você quer ser justificado com Deus? Sim. Como que eu faço? Aqui está falando, é pela fé. Não é por obras. É óbvio, irmão, que um cristão verdadeiro vai sair fazendo qualquer coisa de qualquer jeito. Não vai. Mas isso não significa que são as obras quem vai nos dar acesso ao céu. É a fé. As obras que vai vir depois é consequência da fé. É o fruto da árvore. Né? Vamos ler com a ajuda de Deus e a boa guia do Espírito Santo. O assunto aqui na minha Bíblia diz a justificação pela fé. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Só até aqui, irmão. Amém. 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 Irmãos, esses 2 versos bíblicos, eles praticamente dizem o que é o verdadeiro evangelho. Nesses 2 versos, eles são fortes. Esses 2 versos, ele está dizendo, aqui no título fala, a justificação pela fé. Aí eu falei para vocês que isso significa salvação. E aqui embaixo, o apóstolo escrevendo, ele fala justamente isso. Pois é o poder de Deus para a salvação. Que é a mesma coisa. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os romanos? Essa carta foi escrita para os romanos. E quem eram os romanos? Pessoas que creram em Jesus e que queriam conhecer mais sobre Jesus para poder ser salvos. Por isso que a Bíblia, nesta parte, está sendo lida para nós. Por quê? Porque nós estamos na mesma situação que os romanos daquela época. Queremos ouvir mais o Evangelho, queremos entender a graça, queremos ser salvos. Por isso se aplica com perfeição a nós hoje. E aqui está dizendo assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas como é que eu vou crer se eu estou aprendendo o Evangelho errado? Viram, irmão? Como a gente tem que se preocupar com isso. Se eu estou aprendendo um Evangelho onde diz que o que é pregado é a palavra de Deus e não é as Escrituras, existe um agravante muito sério nisso. Porque aí eu estou depositando minha confiança em homens, não na Bíblia. Porque o homem pode te enganar até mesmo sem saber que está te enganando. Às vezes a pessoa te engana errando. E aí ele enganado e enganando outros. A gente não diz que as pessoas estão sendo enganadas porque alguém maquinou, vou querer enganá-lo. Não.
Eles estão enganados. E a Bíblia diz isso. O primeiro que se enganou foi o adversário, o diabo. O diabo se enganou, achando que poderia ser maior do que Deus. Mas quando ele foi ver o resultado do que ele fez, ele viu que não era e foi precipitado. Então o engano, irmão, muitas das vezes as pessoas entram pelo caminho do engano achando que estão no caminho da verdade. Mas a Bíblia está nos dizendo: você quer ser salvo? Sim, Senhor, eu quero. Então conheça o Evangelho de Jesus. O que é o Evangelho de Jesus? O Evangelho de Jesus, o que ele está dizendo, ó, é o poder de Deus para a salvação. De quem? De quem crê. Resumo: a salvação é pela fé, crendo em Cristo. Quando Jesus morre na cruz, ele diz uma palavra: Senhor, está consumado. Sabe o que ele está querendo dizer ali? Está tudo feito, não precisa fazer mais nada. Senhor, eu fiz tudo. O povo agora, os que crê, será salvo. Irmão, Jesus fez a obra completa. Completa. Alguns pensam assim: mas eu posso sair aprontando. Não, você não pode sair aprontando. Porque se você crer de fato em Jesus Cristo, você vai querer guardá-lo dentro de você. E aí, um dos passos do que é? Se afastar do pecado. Começar a nos santificar. A santificação é afastar de tudo aquilo que Deus não se agrada. Porque nós estamos em um patamar de salvação. Nós estamos no patamar de salvação. E agora, o que a gente tem que fazer? Conservar a salvação. A irmã recebe um pote, uma coisa gostosa de comer, um potão grande. Não dá para comer num dia. Você tem que comer em 30 dias. O que você faz quando você recebe esse pote? Você vai armazená-lo de um jeito para não perdê-lo. Você vai armazenar, vamos supor, palmito. Palmito você já tira da água, alguns congela, outros faz uma coisa para conservá-lo. Ou seja, nós recebemos a salvação, agora vamos conservá-la. Vamos conservar a salvação que o Senhor nos deu. E aqui no verso 17, está dizendo assim: porque nele, ele quem, irmão? Jesus, falando dele. Viu como a leitura da Bíblia, você tem que prestar atenção nas palavras. Se você começar a prestar atenção nas palavras, a gente começa a entender. Olha só, porque nele, quem? Jesus, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Porque está escrito: justo viverá da fé. Por que o Paulo está mencionando isso? O justo viverá da fé. A igreja, por muito tempo, onde a gente teve, vocês sabem que quando eu li isso aqui, eles imaginam que viver pela fé significa viver com feijão e arroz. Irmão, vai chegar um tempo tão difícil que a gente vai ter que viver de comida pela fé. Não é isso que está falando aqui. É uma interpretação errônea. Em primeiro lugar, que Jesus já falou sobre comida. Não se preocupe com o que você vai ter de comer, nem com o que vai ter de vestir. E aí, olha que coisa linda que Jesus fala. Eu vou usar as minhas palavras, tá, irmão? Ele fala assim: você já viu alguma vez um passarinho voando com uma enxada nas costas para trabalhar, para comer? Aí você fala para ele: não, Senhor. Pois é. E mesmo assim não falta comida para ele todos os dias. Agora eu te pergunto, Jesus falando lá atrás:
Vocês não são muito mais valiosos do que os passarinhos? Sim, Senhor. Então não se preocupe com o amanhã. Busque o reino de Deus. E depois ele fala, você viu os lírios do campo? Você acha bonito ou acha feio? Muito bonito, Senhor. Mas eles são lindos, mesmo assim, pode ser pisado a qualquer momento, deixa de existir. E eles estão bem vestidos. Agora me responde, vocês valem mais do que os lírios ou não? Sim, Senhor. Então, se eu visto os lírios do campo, que secam de um dia para o outro, quanto mais nós. Então, essa passagem bíblica não está falando de comida. Está falando do quê? Paulo, quando escreve isso aqui, ele está usando a frase de Moisés no passado. O povo vivia para Deus como? Moisés, ele levantou o livro da lei, dia da promulgação da lei, ele levanta o livro, aí ele mata um cordeiro, ele mancha o livro com sangue do cordeiro, de sinal de conselho, aí ele diz essas palavras assim, ó, a partir de hoje, se vocês andarem segundo o que está escrito aqui, vivereis. Se não andar, morrereis. Paulo, quando fala isso, ele está fazendo menção a isso. Por isso ele diz, hoje nós vamos viver, não é pela lei, é pela fé em Jesus. Resumo do recado, só há vida diante de Deus quem crê nele, que nem está dizendo aqui, nele quem? Jesus Cristo. E dia após dia, pela fé em Jesus, nós permanecemos vivos na presença de Deus, irmão. Vivo na graça. Por isso que aquele que morre na graça é aquele que deixa de crer em Jesus. Automaticamente, você fazendo essa leitura que a gente fez agora no modo reverso, você morre. Você perde a fé. Você para de viver. Está dizendo que eu sou justificado por ele para ser salvo. E a justiça de Deus nós vamos descobrir de fé em Deus. Por isso a palavra do dia de hoje, irmão. A pregação do dia de hoje, tudo está. Tudo se consume a Jesus Cristo. Você quer se aproximar de Deus, irmão? Quero. Se aproxime de Jesus. Faz um esforço. Vamos fazer um esforço, irmão. Hoje eu vou falar do nome de Jesus mais vezes. Eu vou voltar em nome deste homem tão maravilhoso. Eu vou evangelizar falando de Jesus. E, inclusive, irmão, a tarefa que ele deixou para todos nós e anunciar o Evangelho. O Evangelho significa a história de Jesus. Nós devemos falar sobre Jesus Cristo, irmão. E assim nós estamos trabalhando na obra dele. Nós estamos trabalhando para o crescimento, né, da obra de Cristo, a obra de Deus. Trabalhar na obra de Deus, irmão, não é ir para a construção com enxada nas costas, irmão. Não é abrir uma lata de tinta. Trabalhar na obra de Deus não é ir para dentro de uma igreja. Trabalhar na obra de Deus é falar de Jesus Cristo para os perdidos. Trabalhar na obra de Deus, irmão, é você levar salvação para quem está perdido. Santo é Deus, irmão. E nisso você vai ver a obra de Deus acontecendo. Você vai ver inspiração divina, o Espírito Santo, porque Deus, irmão, Ele abençoa todos aqueles que vão para a seara trabalhar. Bendito seja o nome do Senhor. Quem é o pai que está aqui, que manda um filho buscar uns pãezinhos na padaria e não vai orientar o seu filho a atravessar a rua? Não vai pôr na mão dele o dinheiro que precisa para comprar o pão? Pois se você, sendo homem, instrui o teu filho e põe na mão dele o necessário, quanto mais Deus, irmão. Se o Senhor enxergar no seu coração, Senhor, quero trabalhar na tua obra, Ele vai pôr na tua mão as ferramentas, irmão. Dons, manifestação do Espírito Santo, isso está na Bíblia.
e ele vai te ensinar o caminho que você tem que andar, aonde você tem que parar, a hora que você tem que atravessar. E aí você vai ver o evangelho começar. Aí você vai ver o que é trabalhar no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai crescer de fé em fé. Como diz aqui na palavra de Deus. Eu falo isso porque isso aconteceu e isso acontece na minha vida. Isso acontece. Eu sou aquele crente, irmão, que eu fico com o meu Deus manda, eu falo. Eu estou na rua, eu falo com um. Às vezes eu deixei de falar e até hoje eu fico aborrecido. Como eu já contei, eu estava num ponto de ônibus, esperando, irmão, isso há muitos anos atrás. Estava num ponto de ônibus, tinha uma senhora com um papelzinho, daquelas igrejas que entregam o papelzinho. E eu ouvi uma voz, mas eu era moço, ainda estava aprendendo. Eu ouvi uma voz falando, pergunta para ela se ela entende o que ela está lendo. Eu falei, não, vou perguntar não, nem conheço a mulher, Deus me livre. Aí eu olhava nela e a voz, pergunta se ela entende. Não, mas vai chegar o ônibus e aí ela vai embora. Pergunta para ela se ela entende o que ela está lendo. E eu ali, irmão, depois eu prestei atenção, já tinha passado todos os ônibus. Só quem não tomava os ônibus era eu e a mulher. Eu falei, tem alguma coisa errada, porque eu já vi todos os ônibus passando aqui e ela não entra no ônibus. Né? E aí, irmão, eu me aproximei daquela senhora. Se ela entende o que a senhora está lendo? Ela falou assim, eu estou com esse papel aqui há bastante tempo, mas eu não estou entendendo. Eu queria tanto que alguém me ensinasse. E aí eu falei assim, posso dar uma olhada? Quando eu dei uma olhada, eu vi a passagem e comecei a falar das coisas de Deus. Aquela senhora chorou. E ela falou para mim, essas são as palavras mais lindas que eu ouvi em toda a minha vida. E eu não tinha nem coragem de subir no ônibus, porque eu queria entender o que estava nesse papel. Eu te agradeço muito, moço. Irmã senhora, eu dei um abraço, um beijo nela. Ela subiu no ônibus e foi embora. O Senhor vai cuidar daquela senhora. Não fica preocupado, irmão. Para onde eu vou levar? Mas qual que é a igreja que eu vou levar? Essa não é a tua preocupação. Você trabalha de Deus. Você só tem que fazer o que Ele está mandando. Felipe anunciou a graça para o eunuco. O eunuco continuou o caminho. E vocês acham que Deus abandonou o eunuco? Santo é Deus, irmão. A lavoura de Deus, nós é só ferramenta. Quem trabalha é Deus. Alguém já viu o martelo martelar coisa sozinho? Alguém já viu uma chave de fenda ficar girando um parafuso sozinho? Quem faz é o mestre de obra, irmão. Nós somos as ferramentas. Bendito é o nome do Senhor. Cada um que está aqui é uma ferramenta diferente. Mas nós temos que estar juntos. Não precisa estar juntos, trabalhando na mesma hora. Tem muita ferramenta na mão de Deus aí, irmão. Um lança, outro rega. Mas é Deus quem vai dar o crescimento. Isso está escrito nas Escrituras Sagradas. Um determinado dia, irmão, um homem abriu lá a oficina dele, grandona, ele abriu as portas e jogou umas madeiras lá, as madeiras bonitas, boas. Ele é um carpinteiro, esse homem. Jogou as madeiras lá, fechou e falou assim, amanhã cedo eu venho aqui para trabalhar nessas madeiras. E quando o homem saiu, a caixa de ferramentas se abriu. E aí, o martelo saiu para fora, a chave de fenda saiu também, o serrote saiu. E aí começou uma grande confusão entre eles. Porque todos estavam ansiosos para trabalhar, mas um ficou botando no efeito do outro. Quando o martelo foi falar, a chave de fenda falou assim, quem é você? Você só sabe dar pancada. Você só sabe fazer isso. Você não pode ver ninguém que você quer dar pancada. Aí o serrote falou assim, quem está falando é aquela que só fica dando volta, mas não sabe fazer outra coisa. Aí a chave de fenda ficou triste, né? Aí a outra, o esquadro falou, quem está falando o serrote que vive separando as coisas. Só sabe fazer rock, separando as coisas. Uma confusão, irmão. Quando eles menos esperaram, aquela confusão lá, chegou o carpinteiro, eles correram para dentro da caixa e fechou a caixa. Ficou quietinho. O carpinteiro chegou, irmão. Ele deu uma olhada naquela madeira, ele deu uma limpada nela. Ele abriu a caixa.
E aí ele pegou ali o esquadro, deu a medida, não precisa medir, a mão do carpinteiro pegou o serrote, cortou o que precisava cortar, né? Aí ele pegou ali, fez o furo onde precisava botar o furo, pegou o martelo, bateu o que precisava bater e foi fazendo o trabalho. Quando eles foram embora, irmão, estava feita ali uma obra linda. Um púlpito para que pudesse ser pregada a palavra de Deus. Mas quem foi que usou as ferramentas na hora certa, do modo correto? Foi o mestre de obra. Cada um aqui é de um jeito. Eu quero ser igual, irmão Josafá. Não pode. Se a caixa de ferramentas só tiver martelo, a obra não acontece. Eu quero ser igual o irmão Marquinho. Não pode. Se for todo mundo igual, como é que a obra acontece? Quero ser igual o irmão Adriano. Não pode também. Quero ser igual o irmão Edson ou o irmão Roberto. Cada um é uma ferramenta e quem sabe a hora certa de usar é Deus, irmão. O Senhor opera. Ele entra com a sua mão e ele faz o seu trabalho. Mas a Bíblia só pede uma coisa, irmão. Está lá nos evangelhos de Mateus. O Senhor quer um povo preparado para toda boa obra. Ou seja, pessoas dispostas a obedecer a palavra de Deus. Porque nós temos o livre-arbítrio, irmão. Você pode, como não pode, obedecer a palavra de Deus. E a nós só cabe uma coisa: a obediência da palavra de Deus. E a palavra hoje, irmão, está sendo pregada em Romanos, capítulo 16 e 17, está dizendo para todos nós, irmão, só tem um meio de salvação, de justificação. E esse meio é um homem. E o nome desse homem é Jesus Cristo. E é essa a ferramenta que está sendo colocada na mão de todos nós, irmão. A semente preciosa. Agora vai, irmão, e anuncia o evangelho de Jesus Cristo. O Senhor Deus vai nos abençoar. Ele vai prosperar, irmão. Porque o Senhor Deus, Ele quer isso. Homens e mulheres descontaminados de todo tipo de dogmas humanas, né, irmão? Para evangelizar apenas o nome do Senhor Jesus Cristo. Se te perguntarem, irmão, mas qual é a igreja que você frequenta? É a igreja de Jesus Cristo. Simples assim. Mas onde está? Está em todo lugar. Mas o que te importa é a semente. Creia em Jesus Cristo de todo o seu sincero coração e será salvo tu e toda a tua casa. Bendito seja o nome de Deus. Porque uma hora que a pessoa recebe Cristo, ela vira uma luz dentro da casa dela, irmão. Ela vira uma luz. E qual é a família que não segue a luz, irmão? Segue a luz. Então o nosso trabalho é... Mas qual é a igreja? A minha igreja é a igreja de Jesus Cristo. É a igreja. Aonde tem 2 ou 3, ali está Jesus Cristo. Se esse ajuntamento estiver reunido em nome de Jesus Cristo. E Deus vai nos abençoar, irmão. Fala, eu sou prova disso, irmão. Eu sou uma pessoa que creio de alma, irmão. E quando o Espírito fala, eu faço. Eu vou. E eu tenho visto muitas obras. Um dia, irmão, eu trabalhava à noite. O meu filhinho tinha 1 ano de idade. Eu não sei se eu já contei aqui, mas está no meu coração. Agora eu vou contar. De novo, se for o caso. Eu estava trabalhando à noite, e aí eu tinha chegado cedo em casa, eu estava dormindo, acordei umas 11 horas da manhã, eu dormi de umas 8 da manhã até mais ou menos umas 11, só. E aí a minha esposa estava na cozinha fazendo o almoço, e o meu filhinho, ele estava engateando, ele tinha 1 ano, ele estava engateando assim no tapete da sala, e me veio assim no coração, né, para cantar. E eu comecei a cantar, e eu gosto de cantar, irmão, mas eu canto mesmo, canto quem está passando na rua também. Cantando alto. E, irmão, chegou um momento que uma coisa me disse assim no coração. A voz do Espírito Santo. Prega para o teu filho. Senhor, prega para o seu filho. E eu pensei, irmão, o que eu vou pregar? Mas aí, irmão, eu abri minha boca. E a pregação era mais ou menos assim.
Você é uma criança e não sabe a diferença da direita para a esquerda. Você vai crescer confiado na fé dos teus pais. Mas vai chegar um dia que as adversidades virão na sua vida e o Senhor vai se apresentar a você. E ali vai brotar a fé e você vai seguir a Deus pela fé que está no seu coração. E não mais pela fé que está no coração de seus pais. E no dia que você estiver abatido e triste, o Senhor vai mostrar que Ele é o teu Pai. Irmão, e eu pregando, a minha esposa apareceu assim na porta e falou: Jô, tá doido? Eu falei: eu tô pregando porque Deus tá mandando. E eu pregando alto, irmão. Eu tava gritando na cara. Pregando alto como se fosse uma igreja com umas 300 pessoas. Só o Miguelzinho ali. Passou um ano. Eu tinha mudado de casa. Eu pago aluguel. Estava em outra casa. Chegou um grupo de visita da central. Eles têm um grupo de visita. Eles fazem visita sem saber onde é. Alguém fala e os outros dizem: eu sinto dia, eu sinto. Aí depois que vai saber onde é. Aí vieram na minha casa. Cantaram, oraram. Aí na hora de falar alguma coisa, uma irmã disse assim: irmão Jafá, faz um ano que eu queria fazer uma visita na sua casa e Deus preparou. Porque eu tenho uma coisa para te contar. O irmão não sabe, mas na outra casa onde o irmão morava, eu trabalhava de diarista na casa vizinha. E um dia, irmão, e aquela casa é de pessoas que mexem com espíritos. E é uma casa que tem um ar muito pesado. E um dia eu entrei para trabalhar. Eu trabalhava das 9 às 4. Eram 11 horas, eu não tinha conseguido fazer nada. Eu sentei na mesa da cozinha e comecei a chorar. De repente, eu ouvi a tua voz lá do outro lado falando assim: vai vir uma aflição grande na tua vida. Essa é a hora que você vai me clamar. E eu vou colocar a mão no teu rosto e vou mostrar que eu sou o seu pai e eu estou contigo. Deus, eu comecei a chorar, irmão. A chorar, e Deus me libertou. E eu fiz todo o trabalho que eu tinha que fazer a tempo do horário para eu poder ir embora, né? Eu tive que vir falar isso aqui para você. Ou seja, irmão, aos olhos dos homens é loucura. Porque nós não enxergamos além do que os nossos olhos estão vendo, irmão. Nós não enxergamos o que tem do outro lado da parede, mas Deus enxerga, irmão. Deus está vendo. Muitas vezes tem coisa que passa na nossa mente e fala: isso aqui não pode estar muito correto, irmão. Mas se persistir, o sentimento aí é Deus. Se persistir, se acumular, irmão, faça, irmão. E é assim que você vai ver o agir de Deus na sua vida. E você cada vez vai ficar mais solto. E o Espírito Santo vai te usar cada vez mais. Só para nós encerrar, irmão. Para vocês entenderem que nós precisamos ser obedientes. O Espírito Santo é real. Ele está no nosso meio. Só para vocês entenderem, irmão. Para nós encerrar. Se você precisar mandar um recado para alguém. Você tem lá um parente que mora a 3 quadras da sua casa, sim. Você tem ali 3, 4 filhos. Aí você chama Juquinha. Vou pôr logo o nome de Juquinha, porque Juquinha sempre é os mais desobedientes, né? Juquinha, vem cá. Leva um recado lá pro seu Zé. E o Juquinha vai. Mas no meio do caminho o Juquinha desvia e vai jogar bola, vai fazer alguma coisa. É bem o estilo, assim, parece que do nosso irmão Lisomar, né? Vai lá, bater uma bolinha e não leva o recado. Ou leva atrasado. Na hora que esse pai de família precisar mandar levar o recado, ele vai mandar o Juquinha de novo? Ou ele vai mandar outro? Você está entendendo, irmão? Se Deus te pedir algo, faça, irmão. Quanto mais você fizer, mais requisitado você vai ser. E mais condições Deus vai te dar. Fonte que dá água, é nela que o pastor carrega as ovelhas. Ali tem água em abundância. Vou carregar as minhas ovelhas ali. Sirva a Deus, irmão. Não tema, que ninguém que carrega a preciosa semente jamais fica confundido, porque você está a serviço do Rei, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. E a semente, qual é a semente? A semente é essa aqui, irmão. Sempre que puder,
você vai abrir, irmão. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Leia sempre, irmão. Porque não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. Não se envergonhe. Por que eu não posso me envergonhar? Ele está falando. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Ou seja, eu não posso me envergonhar daquilo, o que é o poder da salvação. Primeiro do judeu e também do grego. É um modo de Paulo falar. Havia judeu e grego, que significava gentil. Então Paulo está querendo dizer para todos que crêem. Ele engloba. E aí depois ele diz assim, porque nele, quem? Em Jesus Cristo. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Essa é a semente, irmão. Guarda no seu coração. Você quer que seus parentes vivam? Leva a semente. O nome dele é Jesus Cristo. Essa é a semente, irmão. Você quer encontrar os seus parentes? Leva a semente, irmão. Não importa se você vai ficar envergonhado. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Jesus, porque ele é o poder da salvação, irmão. Fala, apresenta com todo amor. Ora a Deus, para Deus preparar o momento correto, para eles te perguntarem, para poder abrir a porta da palavra. E aí você vai falar de Jesus. Fala, meu parente, a semente preciosa é Jesus Cristo. E ninguém verá Deus se não carregar essa semente dentro do seu coração, irmão. Porque ela sim é o poder de Deus para a salvação de todo o que crer, irmão. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. 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 Vamos orar e agradecer a Deus no nome de todos. Amém. Amém. Amém.